Olha, fazia um bom tempo que eu não saía de um filme com gatilho de ansiedade, com gatilho de nervosismo e, cara, o Christopher Nolan, ele conseguiu esse ano me fazer ter quase uma crise de ansiedade dentro do cinema, uma crise de nervosismo durante uma sequência inteira do filme, entendeu? Enfim, galera, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixem o like aí, bastante like para dar com a força marota, ativem o sininho das notificações para não perder notificações dos próximos vídeos e compartilhem esse vídeo aí com os seus amigos que estão interessados em querer saber a opinião deste mero jovem sobre um dos filmes mais disputados aí do ano, né, junto com Barbie e tal, né, o Barbieheimer no caso, né, e vamos lá, seguinte, vamos comentar aqui sobre Oppenheimer aí, o filme que é quase não, né, vamos concordar, é uma biografia, uma autobiografia sobre a vida de Robert Oppenheimer, né, que é considerado o pai da bomba atômica, né, o cientista que criou a bomba atômica que foi lançada no Japão e que destruiu Nagasaki e Hiroshima, né, e tal, que foi o ápice do final da Segunda Guerra Mundial para o início da Guerra Fria mais para frente, né? Então é o seguinte, vamos lá. Cara, não tem como eu descrever esse filme que não seja realmente uma autobiografia, porque você percebe que é um filme que, em momento algum, é um filme longo, é um filme denso, mas você percebe que ele é uma autobiografia justamente pelo fato de que, cara, o que o Christopher Nolan faz aqui é construir o personagem do Oppenheimer aqui e tal, como uma mente brilhante, um cientista brilhante que, à medida que o filme vai avançando, você vai percebendo que, tipo, ele é um cara que é um filme, é uma jornada pessoal sobre esse cientista e tal, é um estudo de personagens sobre a vida do Oppenheimer e tal, dele ser esse cara que em todos os momentos você vê que ele luta para conseguir o que ele quer. Ele é um cara que tem problemas sociais de relacionamento com a esposa, com as pessoas íntimas à sua volta, e você percebe que ele é um cara que, tipo, o Cillian Murphy, que é o ator que faz Oppenheimer aqui, ele tá brilhante no filme porque você consegue ver uma atuação, uma entonação na voz e no próprio jeito de atuar, a maneira física que o Cillian Murphy dá para o Oppenheimer, que é uma parada muito interessante, porque você percebe que não é um filme sobre a bomba atômica, é um filme sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre a luta para que o mundo entenda que ele não era comunista e principalmente sobre as durezas da vida desse cara, desse cientista que criou uma arma capaz de ter o poder de matar bilhões de vidas, né, de destruir o mundo inteiro, de certa forma. E eu acho interessante como o Cillian Murphy ele embarca numa atuação que é muito séria, muito densa, é uma atuação que muitas vezes você vê pelo olhar, pela expressão facial do Cillian Murphy, coisas que nem sempre o personagem precisa falar em diálogo, sabe? Mas a maneira que ele se expressa pela face dele e tal, a expressão facial dele já diz tudo, sabe? Então eu acho interessante como o Nolan ele dá esse espaço pro Cillian Murphy poder brilhar em tela, em cada cena que ele tá, sabe? Então é interessante porque é um filme que apresenta dois pontos de vista, né? Que é o ponto de vista do Oppenheimer e tal, que daí sim tem as cores normal do filme, e o ponto de vista do General Strauss aí, que é interpretado pelo brilhante Robert Downey Jr. aí, tal, que pra mim eu já falo logo de cara que é um dos melhores papéis da carreira do Robert Downey Jr., porque você percebe que é uma atuação diferente, é um personagem divisivo, é um personagem que você não sabe se você sente raiva, você não sabe se ele quer ferrar com o Oppenheimer ou se de alguma forma ele só quer prejudicar o Oppenheimer de alguma forma, sabe? Porque é interessante como a visão, o ponto de vista do General Strauss aqui é preto e branco, sabe? Então é interessante como o filme ele faz uma junção entre uma paleta de cores normal e tal, e a paleta de cores preto e branco quando vai partir pro ponto de vista desse general, sabe? Então é interessante como o filme ele apresenta esses dois pontos de vista de uma maneira que não precisa ter
clara, qualquer diretor no lugar do Nolan aqui faria uma espécie de viagem no tempo, sabe? Mas não uma espécie de viagem no tempo, mas tipo botaria a localização e tal dos eventos que tá acontecendo no filme. E o Nolan, ele não bota isso, então claramente você fica pensando durante o filme se as cenas em preto e branco se passam no passado ou se passam nos dias atuais, ou se as cenas do ponto de vista do Oppenheimer se passam no passado ou nos dias atuais, porque o filme te deixa nessa dúvida no início, mas conforme a história vai avançando, conforme você vai entendendo cada vez mais os dois pontos de vista, você entende que os dois pontos de vista estão ligados, estão conectados, né? De um ponto de vista para o outro, né? Eu acho que meu único problema, o único erro para mim do filme aqui é uma questão muito pessoal do Christopher Nolan de não conseguir desenvolver muito bem o núcleo feminino nos seus filmes. Eu acho que quando você chega aqui nesse filme, a gente tem a personagem aqui da Florence Pugh e tal, que pra mim ela tá completamente desperdiçada no filme. Eu acho até que é um pequeno, eu acho até que o papel dela é um pouco limitado no filme e também, tipo, existe uma certa mensagem ali e tal que eu não curti muito, que deu uma cara de que transformaram a personagem dela no estereótipo meio sexualizado no filme. Eu acho que o Nolan não sabe desenvolver essa personagem muito bem e fica com essa cara de que eu me senti um pouco, não ofendido, mas, sabe, tipo, eu não gostei muito da participação dela no filme, mas eu acho que a culpa não é da Florence Pugh, a culpa é realmente que ela não tem muito o que fazer no filme, é uma personagem completamente desperdiçada, ela só tem cenas que são extremamente sexualizados, de alguma forma, para não falar que é mais 18, de alguma forma, né? E a gente tem a personagem da Emily Blunt aqui e tal, que ela tem um papel muito mais importante no filme para a jornada do Oppenheimer e tal. Ela é a esposa dele, então ela vem com esse propósito maior de dar uma carga familiar e pessoal na vida do Oppenheimer, né, e tal. Então é interessante como é um filme que, em momento algum, ele foge dessa limitação de ser só uma autobiografia por ser uma autobiografia. Ele é um filme que ele explora todas as faces, todos os lados de um homem que foi capaz de criar uma bomba atômica que matou 1.500 bilhões de vida e tal, né, no Japão, de certa forma. Então é interessante como é um filme que, cara, claramente é um registro histórico, né? É um filme, uma autobiografia de um registro histórico, mas em momento algum ele esquece de ser um filme sobre a vida, sobre a luta, sobre as durezas da vida desse homem tal, que é um homem extremamente complexo, e é interessante como o filme finaliza de uma maneira que você não necessariamente entende que ele é um cara que ele fez o que ele fez pelos motivos dele, mas, sabe, é interessante demais, sabe? Deixem nos comentários o que vocês acharam de Oppenheimer. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!